Boa noite, né? O que eu entendo por era da codificação? Por era, eu entendo que é um tempo, um determinado tempo, né? E por codificação, já expliquei o que é codificação na aula passada. Nós demos o conceito, inclusive, de codificação, sendo que a codificação é a incorporação, é uma organização do direito positivo, né? É a organização do direito de forma expressa, escrita, positivada, né? No início essa codificação não era organizada. No início essa codificação ela poderia advir de um sistema teológico, né? Uma inspiração divina, ou de uma forma que viesse atender os anseios da sociedade de forma alegórica, de forma artística, né? Como no Código de Hammurabi, como nas tábuas cuneiformes, né? Então poderia ser dessa maneira. Então essa codificação antiga, né? Ela vinha num sistema orgânico, um conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas escritas e relativas a um ramo do direito, ramo civil, ramo penal, né? Por exemplo, ramo comercial. Então era assim no início. Código, conceito de código e os códigos antigos que nós falamos na aula passada, na aula de quarta-feira, né? Na continuação hoje, né? Continuando falando da era da codificação, por que houve essa codificação? Por que existiu essa codificação, né? Antigamente, como que os imperadores, os soberanos e os reis decidiam todas as questões dentro da sociedade, né? Quando havia um problema jurídico, quando havia uma litis, uma luta, um litígio, uma luta entre cidadãos dentro da sociedade, luta por um direito, seja ele qual for, né? Isso era levado ao rei, isso era levado ao imperador, isso era levado ao soberano. Você já deve ter visto isso nos filmes, né? Filmes de época, né? Onde as pessoas pedem uma audiência com o rei, pedem uma audiência com o imperador. Esta audiência, né? As pessoas se dirigem a esse soberano, a esse imperador, ao seu rei, né? Que está lá sentado em um trono. Ao lado tem os conselheiros de um lado e de outro, né? Existem soldados de um lado e de outro lado, né? E desta maneira, este soberano, este rei, esse imperador decide a questão ali na hora, diz o direito ali na hora. Com a era da codificação, com a codificação, isso deixa de existir, isso para de existir. E aí, vamos anotar aí, 3 fatores para a codificação, 3 fatores que geram a era da codificação. Por que a codificação? 3 fatores. Primeira coisa, a escola do direito natural, né? Porque antes havia o direito natural, não havia codificação. A escola do direito natural defendeu a existência de um direito eterno. Primeiro, defendeu a existência de um direito eterno, imutável e universal. Por que eterno? Que não se muda, que não modifica, que vale para sempre. Por que imutável? Para que não haja mudança nas decisões. A decisão que eu tomar aqui para determinado caso vai valer para o outro, vai valer para o outro, vai valer para o outro. Todos os casos que se assemelharem, né, eternamente de forma imutável, eu vou decidir da mesma maneira. E por último, universal. Por que universal? Porque abrange a todos, do meu reino, do reino vizinho, de um lado, do outro. Quem vier ao meu estado de direito, né, terá que se submeter a esta primeira regra de codificação, um direito eterno, imutável e universal. Anotaram aí? Eterno, imutável e universal. Eterno por quê? Porque é para durar para sempre, não haver modificação. Imutável por quê? Porque ele não muda de um para o outro. O que eu aplico para um caso, eu aplico para outro caso, eu aplico para outro caso, e eu aplico para todos os casos da mesma maneira, né? E universal, serve para todos, né? Então, os princípios trazidos a juízo,
né? Nós falamos de princípios na aula passada, né? Aqueles princípios, né? Citei, por exemplo, o caso da mãe, da gestante, né? Que tem o filho. Aí cito isso como um caso de direito natural, né? Ou seja, como é o caso do direito natural? Como funciona o direito natural? O direito onde, né, eu, ao observar esta questão natural da gestação, né, da mulher durante 40 semanas, ao verificar que de dentro do ventre desta mulher, de dentro dessa mãe, né, nasce uma vida, nasce uma pessoa naturalmente, e os direitos naturais, o direito natural, né, naturalmente eu percebo, sei pela visão, por uma coisa de forma natural, eu sei que o filho é dela, direito natural. Tem outros exemplos, mas eu gosto desse exemplo, porque esse exemplo fixa, ninguém esquece que isso é um direito natural. Então, número 1 para a era da codificação: direito eterno, imutável e universal, baseado no que? Na razão do direito natural. Este direito natural observado, eu observo esse direito, e agora eu positivo ele, eu codifico. Então agora eu digo, no Código Civil, agora eu digo que nascido a criança do ventre da mulher, né, o filho é dela. Eu digo isso, direito à vida, direito de mãe, direito de genitora. Ponto, né? Então olha só. Então, esse princípio de direito natural, decorrente de uma razão, deduzido de uma razão simples, natural e lógica, né? O racionalismo, né? O raciocínio em cima dessa questão promove, né? Promove o direito. Agora, vamos melhorar essa questão. Eu me relaciono com uma pessoa, né? Eu moro ali na tribo, né? Pode ser tribo, né? Tribo, eu moro ali na tribo, né? E na tribo, né, eu conheço uma pessoa na tribo. E essa pessoa que eu conheço na tribo, né, nós começamos a nos relacionar, né? O relacionamento amoroso, afetivo, com o objetivo de construir família, ter filhos, ajuda mútua, etc. Não é? E que mais? O relacionamento natural de um casal, né? Essas questões, né? Companheirismo, companhia, filhos, família. Então, dentro deste direito natural, qual é o direito natural? O relacionamento, homem e mulher se relacionando. Pessoal, estou falando de uma coisa mais antiga, tá? Hoje a coisa já é diferente, né? Hoje tem uma abrangência maior essa questão que eu estou abordando. Mas antigamente, numa tribo, o homem se relacionava com a mulher, tinha filhos, intuito de ficar eternamente juntos, né? Não haver uma separação, e o nome disso é casamento, né? Relacionamento, marido e mulher. Não sei se tem outro nome, deve ter, né? Deve ter, mas em princípio o nome disso é família. Direito natural à família. Então, olha só. Então, um outro fator importante dentro desse primeiro aspecto de natural, eterno, imutável e universal, eu observo este fenômeno natural e codifico ele como casamento, como família. Então, né, na lei mosaica, por exemplo, no Código Mosaico, por exemplo, no Código de Moisés, por exemplo, né, fala que o homem conheceu a mulher, tá? E conhecer na Bíblia significa relacionamento sexual, né? Então o homem conhece a mulher conhece o homem, e daí surge um relacionamento, não é? Eterno, imutável, universal. E daí, né, a codificação desta questão do relacionamento através do Código de Moisés, do Código Mosaico. Esse é o primeiro aspecto da era da codificação. Bom, segundo aspecto da era da codificação, fator importante, né, para a codificação. Bom, primeiro, vocês compreenderam, né, pessoal? Eu observo um fenômeno natural, falei dois, né? A gravidez e falei do casamento. Dois, a observância de dois fenômenos naturais. E positivo, escrevo, cadê a caneta? E escrevo o que é o casamento, escrevo o que é a gestação, direito à vida e tal. Pronto,
está positivado, ok? Brenda, Marisa, Júlia, anotaram, não é? Alisson, Carla, Débora, Eliseu, Guilherme, Leandro e Nádia, anotaram? Então olha só, está positivado o quê? O que está positivado? O direito natural, dois aspectos, eu acabei de citar dois aspectos. Bom, um aspecto, desculpa, né? Acabei de citar, o direito natural positivado. A era do direito necessitava também de uma segunda questão, né? Um outro fator importante foi a necessidade de se garantir a unidade, anotem aí, unidade política do Estado, né? Vocês se lembram da aula de Ciências Políticas do semestre passado? O que é a política? O que é a polis? A polis é a vida dentro de uma sociedade organizada. A vida na polis, a polis grega, a cidade grega organizada, evoluída, onde havia discursos sobre os bens da sociedade, né? Lembrando que sociedade somos nós, né? Sócios do bem comum. Então havia os discursos de Platão, de Aristóteles dentro da poli, sobre os bens comuns, sobre os bens da sociedade. Bom, para organizar, para garantir uma unidade política, para garantir, segundo aspecto da era da codificação, para garantir uma unidade política. O que é unidade? Um conjunto único de organização política. Eu faço o código, eu faço a codificação, eu trago o código. E como que eu trago esse código? Como eu faço essa codificação? Eu faço as leis escritas, e estas leis escritas valerá no meu estado, no meu território, sobre a minha égide, sobre a minha soberania, sobre os limites de atuação da minha soberania. Então isso me traz uma unificação do meu povo, do meu estado, que estará agora debaixo das minhas regras. Então, para a unificação do Estado, a codificação traz essa força, ajuda a unificação do Estado, ajuda a unificação política. Então, para garantir a unidade política do Estado, o Código promove a unificação do direito, né? Aumenta os vínculos sociais, aumenta os vínculos morais dentro do território. Ponto. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu vou deixar para outro dia, vai. Senão vai atrapalhar a aula. Aqueles exemplos malucos, né? Vocês sabem que a gente dá. Pode falar? Sexta-feira. Não pode. Só depois das 10. Esse exemplo é pesado, né? Não, vou falar, vai. Vou falar? Não é nada demais, não. Então, por exemplo, né? No nosso país, vai para o Rio de Janeiro. Alguém já foi no Rio aí? Rio de Janeiro? Salvador, já foram Salvador na praia? Salvador, Rio de Janeiro. Tem uma praia lá em Salvador, Praia dos Artistas. Quem foi na Praia dos Artistas? Eita, praia boa demais, hein? E eu era menino, né? Vixe, não podia andar na praia, tinha que ficar sentado o tempo inteiro, que é uma coisa... Mas isso é um costume do nosso país, né? Os biquíni assim, ó. Pera aí. Dá pra ver? Dá? Desse jeito, lá na Praia dos Artistas. Mas isso é costume o quê? Local, pessoal, né? Aqui, ninguém estranha, né? Mas eu saindo de Brasília para Salvador, né? Passei mal lá. Mas, agora, isso é uma questão que unifica uma... Olha só, esse segundo aspecto do código, um aspecto moral, um aspecto social, um aspecto legal da codificação aqui. Agora vamos mudar o exemplo. Agora, esse mesmo menino que está na Praia de Salvador vai lá para os países árabes lá, né? Marrocos, tal, né? E como que são as mulheres lá, pessoal? Como que funciona a questão dos costumes? A burca, né? Tudo coberto, tudo, né? Não é assim que funciona? Então, esta codificação aqui torna isso algo normal, moral, socialmente aceito, tranquilo, sem nenhum problema, dentro da legalidade. Lá desses países árabes não é permitido, não é possível essa situação, não existe isso, né? Do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista legal para eles, né? Ao exemplo, essa é a questão da unificação, da codificação. Então, dentro da codificação lá
dentro das leis da Sharia, né, e etc e tal, não é permitido, não é possível. Aqui já é permitido, aqui já é possível, né, e varia de acordo com o Estado. Tranquilo? Esse é o segundo exemplo da era da codificação, o segundo aspecto da era da codificação. E terceiro e último, né? Terceiro e último, anote aí, o direito escrito. Primeiro aspecto da era da codificação, o direito ele é eterno, imutável e universal. Segundo aspecto, unificação do Estado, unificação moral e unificação social. E por último agora, terceiro e último aspecto da codificação é o ius scriptum, ou direito escrito, né? Que é efetivamente a positivação, efetivamente a escrita, efetivamente o direito expresso, escrito. Então, na codificação agora, eu não tenho mais o rei que decide, o soberano que decide, né? Então, eu me dirigia ao soberano, né? A presença do soberano, fazia deferências e etc e tal, e falava, olha, meu caso é assim, meu caso é assado, este é o fato. O outro vinha, contava a versão dele, e aí o rei decidia, né? Assim, 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 né? Vinha a mão, né? Assim, assim. Esta é a questão. Defiro, indefiro. Assim se decidia em Roma. Tranquilo? Pessoal, aqui o BIM do Brasil é repudiado. Aqui o BIM do Brasil. Ah, lá na Austrália, né? Lá, né? Onde você mora? Ainda bem que nós não moramos aí. Bom, tanto faz, né? Bom, e aí, pessoal, vamos lá. Então, a era da codificação se resume nestas três características, tá? Por isto e por estes motivos houveram a codificação, que é posterior ao ius naturale, é posterior ao direito natural. O direito natural ele trabalha com uma razão, ele trabalha com uma lógica, mas, né, a codificação tem esses aspectos, né? Ou seja, primeiro, eterno, imutável e universal dentro de uma razão. Segundo, a unificação promove a unificação do direito, né, no Estado, pela moral e pelo social. E por último, o direito escrito aí, o ius scriptum. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida sobre a era da codificação? O porquê codificar? Esse tempo de codificação? Por que se codificou? Não é? Alguma dúvida? Lembrando, vamos lá, conceito de código que nós já falamos. Só para fechar, código é o conjunto orgânico e sistemático de normas jurídicas escritas e relativas a um amplo ramo do direito. Quais são os ramos do direito? Civil, penal, trabalhista, tributário e etc, né? Tranquilo? Bom, o primeiro código feito com bases científicas, utilizando uma metodologia, foi o Código da Prússia, em 1794. E nós vamos falar dele no próximo momento.